Olá, eu sou Alan Brito e eu queria anunciar que eu acabei de lançar uma oficina de Blender 4.3, que nesse momento, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nem foi lançado totalmente ainda, mas eu já usei a versão beta. Você já pode usar a versão beta do Blender 4.3, que deve ficar disponível aí no final de novembro. Essa versão foi uma das versões que eu usei o Blender 4.3 e o Blender 4.2 para produzir essa oficina. E que oficina é essa? O título da oficina é Blender 4.3, modelagem 3D precisa para arquitetura, engenharia e impressão 3D. O que você vai aprender nessa oficina? O foco dessa oficina é ensinar a usar o Blender como se ele fosse um software de CAD para fazer modelagem 3D precisa. Isso é extremamente importante para engenharia, arquitetura e impressão 3D. Esse daqui é um dos exemplos que eu vou desenvolver, que você vai desenvolver caso você resolva fazer ou adquirir essa oficina. É um dos exemplos que nós vamos desenvolver. Todos os exemplos, absolutamente tudo que nós vamos fazer nessa oficina usa valores numéricos para dimensionamento, para posicionamento, para tudo relacionado à modelagem 3D. Então, eu vou sempre abrir um desenho técnico, como esse daqui, e nós vamos seguir todas as dimensões, todas as referências para fazer o objeto 3D com exatamente a mesma referência. E nós vamos usar o Blender como se ele fosse um software de CAD. Então, por exemplo, eu vou ensinar como é que você consegue encontrar tangentes entre arcos e curvas, entre arcos e círculos. Como é que você faz para manipular o Blender com diferentes unidades, milímetros, metros, centímetros e muito mais. Claro, para que você use, para que você consiga fazer isso no Blender hoje em dia, é preciso usar complementos, os add-ons. E eu vou explicar passo a passo todos os complementos que eu vou usar, todos os complementos que eu vou abordar nessa oficina. Um dos que eu uso com mais frequência é o PDT. Ele adiciona uma série de ferramentas, uma série de opções que não existem por padrão no Blender. Então, por exemplo, quando você começar a usar o PDT, você vai ter opções muito parecidas com o software de CAD. Então, se você tem experiência com o AutoCAD, você vai achar muito familiar usar o PDT. Por quê? Porque ele vai introduzir no Blender a opção de usar coordenadas relativas, coordenadas absolutas, coordenadas polares, de maneira muito semelhante ao que nós temos em um software de CAD. Você tem a opção de usar uma linha de comando. Então, ele tem uma linha de comando bem mais simplificada do que, por exemplo, no AutoCAD, mas ele oferece essa opção. E além do PDT, nós vamos abordar outros complementos também. E um ponto positivo importante dessa oficina é que ela é voltada também para quem não sabe absolutamente nada de Blender. Se você não tem conhecimento nenhum do Blender, as 3 primeiras aulas da oficina são uma introdução geral ao Blender, então você pode começar do zero sem saber absolutamente nada. No primeiro vídeo eu ensino como é que você faz o download do Blender, os primeiros passos assim que você faz a instalação dele, e desse ponto em diante nós vamos seguindo com outros exemplos diferentes para que você possa desenvolver projetos no Blender. Deixa eu mostrar um outro exemplo de modelagem. Esse daqui é um exemplo de modelagem para arquitetura, então como você pode ver, nós estamos seguindo aqui também referências desenhos técnicos. Temos uma vista frontal, uma vista de topo. Esse desenho, ou melhor, esse objeto 3D, ele está com uma escala diferente. Aquele que eu tinha anteriormente, ele era uma peça mecânica, então ele estava em milímetros. E esse daqui, como ele é uma peça para arquitetura, é um objeto arquitetônico, então ele está em metros, é uma escala maior. Aqui você tem toda a parte de modelagem foi desenvolvida usando todas as dimensões. Essa daqui é uma das referências que nós vamos usar para fazer essa parte externa. E em alguns pontos eu vou inclusive abordar outras ferramentas que não são muito usadas para, por exemplo, fazer modelagem com precisão, como modificadores e também os nós de geometria. Eu ensino, mesmo que não seja o foco da oficina, eu abordo um pouco como é que você faz para usar nós de geometria para fazer cópias de objetos, como é o caso desse guarda-corpo aqui, que nós fizemos usando nós de geometria. E, novamente, se você não sabe absolutamente nada de Blender, eu explico passo a passo tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa seguir para chegar nesse ponto aqui e fazer esse objeto 3D. Caso você tenha interesse de conhecer mais sobre a oficina, eu vou deixar links na descrição. O curso, ou melhor, a oficina está disponível no Udemy, que oferece diversas vantagens, como, por exemplo, acesso vitalício. E quando você
visita a página do Udemy dessa oficina em particular, você pode assistir algumas aulas, alguns vídeos como um preview, como uma prévia daquilo que você vai adquirir. Então eu espero que você goste, caso você decida adquirir, caso você decida participar da oficina, eu espero você lá para que nós possamos começar a fazer modelos 3D no Blender com precisão numérica.